Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom saber! Vamos lá para a nossa oração inicial, falar com aquele que nos criou e que nos protege. Fecha aí os seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por teu amor, obrigada por teu cuidado, obrigada por tua proteção. Colocamos diante de ti nesse momento para pedir que o Senhor venha com sabedoria, com graça e com a tua misericórdia sobre nossa vida. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, abençoa esse momento, Senhor, de aprendizagem. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos agora à nossa leitura. No livro de Salmos, no capítulo 121, e apenas o verso 5 que nós lemos aqui, tá? Mas lembra, em casa você lê todo o capítulo, que é bem curtinho assim. Salmo 121, verso 5 diz assim, ó: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Esse verso já está aqui, né, ó, memorizado, não precisa nem ler mais, professora, já sei de cor, não preciso mais ler. Parabéns para você que já memorizou o versículo, ó, bem curtinho, fácil de compreender. Então é o Senhor quem te guarda, o Senhor quem te sustenta. Por isso não deixe de louvar ao nome do Senhor sempre e em todo momento, tá bom? E agora nós vamos à nossa aula. Qual é a aula que teremos hoje? Nós teremos uma aula de história. Então pega aí, ó, corre, pega lá o seu livro de história e hoje nós vamos estudar sobre a noção de cidadania na antiguidade. Você vai abrir lá na página 54 e 55. Vamos estudar sobre essa noção de cidadania na antiguidade. Prontinho? Abriu? Então vamos lá. Na aula passada nós estudamos um pouquinho sobre cidadania, não foi? Vimos o que é a cidadania e vimos que a cidadania envolve uma série de atitudes. Eu posso ser cidadã, exercer minha cidadania em casa, posso exercer minha cidadania na rua, no trânsito, com relação à natureza. Posso exercer a minha cidadania de diversas maneiras. Mas e será que esse exercício de cidadania sempre foi assim? Será que a cidadania sempre aconteceu pautada nesses princípios e nessa forma de exercer a cidadania? Na antiguidade, como será que isso acontecia? É isso que nós vamos descobrir a partir de agora. Então vamos lá, ó. O seu livro aí, na página 54, diz assim, ó: As primeiras noções de cidadania se manifestaram há mais de 2.500 anos. Olha como é antiga essa questão da noção da cidadania. Ela se manifestou há mais de 2.500 anos, olha só. E aonde foi que isso aconteceu, professora? Tá bem aí no seu livro. Isso aconteceu lá na Grécia, vejam aí, ó. Essa noção aconteceu na cidade-estado de Atenas, que fica lá na Grécia. E o que significava ser cidadão lá na Grécia? Também está aí. Os que significava ser cidadão, aquelas pessoas que podiam participar das decisões políticas. Quando a pessoa tinha liberdade e oportunidade de participar das decisões políticas, aí sim era considerado um cidadão. Isso lá na Grécia, viu? E aí diz que o exercício da cidadania estava relacionado à forma de governo que foi criada pelos atenienses. Então, a forma como eles governavam, esse exercício de cidadania estava relacionado a isso. Mas o que significa a palavra democracia? Tá bem aí também, ó. A palavra democracia significa poder do povo. Já pensou? É o povo quem manda, é o povo quem decide as coisas. Quando se fala em democracia, porque a opinião do povo é a que vale. Não é uma única pessoa que diz o que vai acontecer e essa coisa acontece. Não, todos juntos têm o poder de decidir algo. Isso é democracia.
E diz que para o governo ateniense, ele devia seguir a vontade do povo, assim como acontece no nosso país hoje. Há uma democracia. O governo ele não tem autonomia para decidir tudo sozinho. O povo precisa participar dessas decisões. E aí diz assim, esse tipo de governo surgiu em meados do século V a.C., a partir de uma série de revoltas populares. Então, a democracia lá em Atenas surgiu, no século V a.C., é muito antigo. E por que foi que surgiu esse tipo de governo? Também diz aqui que foi a partir de revoltas de algumas classes populares. As pessoas que não participavam das decisões, elas começaram a achar ruim e aí se revoltaram, logicamente. Eu, como cidadã, quero participar das decisões de tudo que acontece na minha cidade. E se eu for impedida, logicamente vou ficar muito chateada. E foi o que aconteceu com aquele povo. Quem eram essas classes sociais? Quais eram elas? Tá aqui, agricultores, comerciantes, artesãos. Essas classes todas, elas eram deixadas de fora. Elas não participavam das decisões políticas da cidade. E aí, elas se revoltaram, começaram a reivindicar e então começou a surgir agora um novo modelo de governo, a democracia. Mas será que essa democracia, esse novo modelo de governo, ele englobou todas as pessoas, todos os cidadãos agora participavam dessas decisões? Vamos lá? Na outra página diz assim, mesmo sendo um modelo de governo que garantiu a participação de pessoas que antes eram excluídas das decisões políticas, a democracia ateniense continuou excluindo a maior parte da população. Então, mesmo que essa democracia ateniense tivesse, garantido que alguns grupos participassem das decisões políticas da cidade, daquele local, ainda assim, grande parte da população ficou excluída. E quem foi que ficou excluído agora, professora? Pelo amor de Deus, me diga. Vamos descobrir? Então, olha só. Para ser considerado um cidadão em Atenas, olha o que era preciso ser ou ter para ser considerado um cidadão lá em Atenas. Era preciso ser homem. Se fosse mulher já não podia. Então, tinha que ser homem. Era preciso ser livre. Se fosse escravo também não podia. Era preciso ter mais de 18 anos, ser filho de uma pessoa que nasceu lá em Atenas, filho de ateniense, e ter nascido também lá em Atenas. Ou seja, mulheres, pessoas escravizadas, pessoas estrangeiras não eram consideradas cidadãos lá em Atenas. Então, tinha um modelo de democracia, um modelo que as pessoas podiam participar do governo, no entanto, nem todos poderiam participar. Se não fosse homem, se fosse mulher, se tia Mari vivesse lá, tia Mari não ia participar desse modelo, porque tia Mari é mulher. Se fosse estrangeiro, não tivesse nascido lá, também não poderia participar. E se não fosse maior de 18 anos, também não poderia participar. E aí, como é que funcionava o exercício da cidadania lá em Atenas? Diz que, reunidos em assembleias, cada cidadão poderia opinar e sugerir a criação de leis. E, além disso, todos podiam votar de maneira direta nas propostas que julgassem ser mais adequadas às obras. Então, eles se reuniam e aí as pessoas sugeriam ideias, sugeriam novas coisas. E aí essas coisas eram votadas para poder ser implementadas. E como é que isso acontecia? Quais eram as principais assembleias que existiam lá em Atenas? Tá aí, duas principais assembleias. A eclésia, que diz assim, reunia todos os cidadãos e nela os cidadãos votavam em novas leis.
nomeavam os magistrados e funcionários públicos e votavam nelas. E os votos eram contados pela quantidade de mãos levantadas. Então, aqui na eclésia se reuniam e aí davam seus votos, suas sugestões, e na hora de votar, levantava-se a mão e aí os votos eram contados assim. Nada de votar em urna eletrônica ou em cédulas. A outra era um bulé, formada por 500 cidadãos. E aí eles elaboravam os projetos de leis. E diz aqui, uma coisa bem interessante, que esses integrantes eram eleitos por sorteio e cada participante só podia ser sorteado 2 vezes na vida. Foi sorteado 2 vezes na vida, nunca mais vai ser sorteado para participar dessa assembleia aqui, dessa reunião. Tá bom? Então vamos agora à nossa atividade para casa. Para casa, além de ler com cuidado o conteúdo, você vai responder a atividade da página 56, tá bom? Não deixe de ler e responder a atividade com capricho. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo!